Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. A matéria é um ser simbólico de vida provisória e passageira. É simbolismo puro. É um embusteirismo grosseiro adotado por materialistas que estão fanatizados por essa infinidade de filosofias diferentes, por seitas e doutrinas e religiões. O fanático só admite aquilo que conhece e que não sabe se é verdade ou se é mentira. Só vai atrás de hipócritas, atrás de contos sem base, sem lógica e sem comprovações. E aí está a felicidade da humanidade, porque passaram a se conhecer no livro Universo em Desencanto. Passaram a conhecer o porquê desse encanto, a causa dele e o fim dele, por estar fora do seu verdadeiro estado natural. Hoje, todos desencantados, porque passou a conhecer o seu verdadeiro estado natural e sabem como voltar para ele. Porque está aí esclarecido a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, para ver que o desencanto veio trazer o fim da morte e o fim do sofrimento e dos padecimentos. Esse encanto moforento, ceborrento, catinguento, em que todos se sentiam mal em serem sofredores e mortais. Quer dizer que vivíamos enganados e ir atrás de conversa de hipócritas. Fanatizados. Essa é a palavra que a gente pode abreviar bastante rápido, porque muitos acham que um estudante de cultura racional é um fanático, porque não compreendem aquilo que não conhecem. Ao contrário, nós podemos dizer, o verdadeiro fanático são aqueles que ficaram perdidos com as diferentes crenças, que cada povo tem uma crença diferente do outro, e esses sim são fanáticos. Os homens bomba muçulmanos se vestem com bombas, né? Os homens bomba se vestem com bombas para ir destruir o irmão dele, que está do outro lado, numa outra crença. As guerras que já existiram, para a gente não entrar em muitos detalhes, em Jerusalém, que é uma cidade que está dividida em várias crenças religiosas. Você esteve lá, né, Oswaldo? Não esteve? Você pode confirmar isso para mim? Histórico, né? São três, né? Três grupos diferentes vivendo dentro de uma área bem pequena. Então, olha o conflito. É aglomeração, né? É a tal da aglomeração de crença em Jerusalém, que dizem cidade santa. Mas santa de quê? Santa guerra? Santa destruição? Santa ignorância? E as pessoas que se baseiam nisso vêm chamar um estudante de cultura racional de fanático? Por quê? Se nós estamos falando de concórdia, que estamos aprendendo com o verdadeiro Deus, que nós não criamos, nós não inventamos o racional superior. Esta é a grande verdade que a humanidade precisa conhecer. O Deus criado, ou os deuses criados de outrora, e não foram só esses que estão aqui no cultural da civilização humana, que muitos ainda reverenciam, e nada contra, cada um tem o seu tempo de compreender isto, mas a lógica é: procure conhecer a cultura racional, que este é o conhecimento que o verdadeiro se anuncia para a humanidade com paz, amor, fraternidade e concórdia universal, e nos educa e nos cria, pelo desenvolvimento do raciocínio, esta potencialidade de fraternidade, que o Filho de Deus há 2000 anos veio na história e foi crucificado pela humanidade em favor de um criminoso. Não é isso? Julgamento de Pilatos, vide lá, a história da civilização cristã. Quem vocês querem que eu salve? Jesus ou Barrabás? Não é isso? Aí o povo escolheu quem? O ladrão. E o povo está vivendo com quem? Com os ladrões. Então os ladrões é que estão governando o mundo de lá para cá. E criou-se todo esse fanatismo religioso, fundamentalismo, cristão, muçulmano, e tudo, budista, todos, né? O Jeová, né? O judeu também. Tudo isso são crenças que foram muito úteis, muito precisas e muito necessárias, porque colocaram irmão contra irmão
para que irmão compreendesse que não pode ser contra o irmão. Aí foi a natureza, o pensamento, dando uma coça na humanidade, porque nós hoje sabemos que os que estão aqui estão em desobediência ao verdadeiro Deus. E muitos crentes e fanáticos, pelas crenças antigas, que vêm acusar os estudantes de cultura, são poucos, ainda bem que são poucos, porque a maioria está começando a enxergar essa coisa, que vêm nos acusar, dizem que Deus nos colocou no mundo para servi-lo. Esse é um fundamentalismo religioso de várias crenças, e que Deus nos colocou no mundo para ser servido, como se Deus fosse um malfeitor igual àquele que criou aquela crença. Porfírio, fazem tudo em nome de Deus. Matam o seu semelhante. O que foram as cruzadas na história da Idade Média? Primeira cruzada, segunda cruzada, nós temos isso tudo. Quer dizer, a história hoje, nós podemos falar isso porque, felizmente, estamos num clima de liberdade. Olha bem para o lado para ter certeza disso, né? Porque tem muita gente que ainda não compreendeu o que é a liberdade. A liberdade de expressão não é dizer que este ou aquele está certo ou está errado, porque todos nós estamos, pelo ponto de vista supremo, errados. Essa é a verdade. E, pelo ponto de vista de baixo, todos nós estamos certos, porque essa é a grande mentira. Doutor Carlos, vamos falar sobre a verdade e a mentira, porque a cultura racional é a verdade das verdades. E a mentira são as verdades aparentes que foram criadas pela necessidade da lapidação e desenvolvimento. É verdade. É verdade que o mestre sempre repetia lá no Retiro Racional. Quem me contou foi o tenente de Jesus do acordeon, que lá, quando o Retiro Racional tinha muito poucos viventes materializados, né, morando lá, ele falava a frase completa. E a frase completa é verdade, bicho é bicho mesmo. Depois, quando começou a ter muita gente, ia ficar complicado ele falar a frase toda, né, porque ia milindrar os pensadores, então ele só resumiu no é verdade. Então, e teve um grande estudioso, cientista, perguntou, mas afinal, seu Manuel, o que é a verdade? Verdade é o que é eterno. O resto aqui não é verdade. Tudo aqui é mentira. Agora, veracidade é o que é a realidade dos fatos, a facticidade, né? Mentira já é uma ficção, já é uma invenção. Agora, ele dava muito valor, já falei no outro vídeo, mas eu acho importantíssimo, quando uma pessoa era a mesma coisa por dentro e por fora, na frente dele, na frente dos outros, ele falava, fulano é um autêntico. Embora às vezes pudesse ter uma esquerda grande, poderosa, e que quando a pessoa tem uma esquerda muito grande, o pessoal fica meio com medo e tudo mais, porque ela, se tiver que estourar, vai estourar. A aparência, que a civilização do animal racional fica perdida, né? As pessoas gostam da aparência, porque dá para continuar fingindo por dentro, né? Então ele diz que um autêntico, está no livro, é um autêntico representante do mundo racional. Então aí a pessoa começa a refletir essa questão de mentira, verdade. Aí tem que falar rapidamente do grego, né? Porque no título da lição foi falada a palavra símbolo, né? Símbolo, a palavra grega quer dizer aquilo que reúne, aquilo que une. É o contrário de diabolo. Diabolo, a pessoa treme, diabo. Diabolo, aquilo que separa. Agora, quando a gente chega em etnologia, antropologia, especialização em etnologia, estudo dos culturais de cada raça, então, dão muito valor a um símbolo, porque um símbolo é aquilo que representa uma energia da natureza, uma deidade, etc. Representa e veicula, olha só, representa e veicula uma energia. Por isso que, né, tem a parte de pontos astrológicos, pontos de Umbanda e tal. É um símbolo que representa e veicula uma energia, porque a energia atende, né, como se fosse um DDD ou um WWW de alguém do espaço e que ele se apresenta conforme aquilo, conforme ele é chamado, né? Agora, o grande problema é que a gente veio parar aqui no magnetismo. O magnetismo, Maia, o encanto, é traduzido por ilusão, sonho, encanto. E esse magnetismo que é a causa do fanatismo, né?
E um fanático está magnetizado. No amarelão, antes de começar as mensagens, o terceiro amarelo, tá? Então ele diz assim: estamos numa nova era, a era da imunização racional. Deus existe. Este livro é do verdadeiro Deus que se apresenta ao mundo se identificando como o racional superior. Mas o mundo não está por conta do verdadeiro Deus, e sim por conta de seus habitantes, e por isso as leis que governam o mundo são feitas pelos seus habitantes. O mundo está cheio de deuses criados pelos homens, e por isso cada religião criou o seu Deus, sua Bíblia diferente um do outro, e por isso já houve muitas guerras religiosas. E aí vai o texto, que é lindíssimo, mas para finalizar, uma citação de Albert Einstein. Ele diz que do mundo dos fatos, né, fatos, não conduz nenhum caminho para o mundo dos valores. E ele complementa: valores são realidades. Por último, a citação que a gente já falou aqui dele outras vezes, ele diz que o que interessa mesmo para a humanidade refletir, meditar e alcançar são 3 coisas, os 3 M: matemática, mística e metafísica. Como a gente já falou, não vamos fazer maiores comentários. Mas verdade é o que é eterno. Aí é tudo mentira. Aqui, né? É tudo mentira. Verdade é em cima. E ainda temos uma referência muito interessante, que é uma história na vida das aparências, mas que nos conduz à verdade. Não estou dizendo que seja verdade ou não, porque a questão factual, aquela história em que a verdade tirou as roupas, né, a personificação de uma mulher que foi tomar banho numa fonte e despida, né? E deixou as roupas do lado de fora. A mentira veio, vestiu as roupas da verdade, e por isso, até hoje, a mentira se apresenta com as roupas da verdade. E a verdade se tornou nua e cruel. Isto no mundo das aparências e esse mundo provisório. Tudo isso com a finalidade de lapidar, de preparar o ser humano, ver em si próprio todas estas contradições. Eu posso chamar qualquer um de fanático, mas eu também tenho que ver que eu sou também, na medida que estou chamando. Compreenderam? Então não há divisões, não há desuniões na fase racional. Nós precisamos mesmo que, após esta fase de lapidação, de vivência, dessa malquerência fundamentalista, porque a pessoa, quando não gosta do outro, é porque está com fundamentalismo. Lá no grupo eu sou uma pessoa pouco agradável, porque me qualificaram como sendo uma corrente ideológica não compatível com a maioria do grupo. Coisas do WhatsApp, né, de hoje em dia. Então, as pessoas julgam os outros pelas suas próprias ideologias, sem perceber que eles são os próprios fanáticos. Então, nós não chamamos ninguém de fanático, a não ser aqueles que não querem se conhecer. Esses estão fanatizados pela vida da matéria, que a vida da matéria está provando e comprovando que é provisória, está aí, nasceu nesse mundo, está morto. É só questão de tempo. Então, vai morrer de desastre ou vai morrer de morte natural decretada pela própria formação. Mais alguma verdade, mais alguma mentira? Porque quando o racional superior nos afirma que a cultura racional é a verdade das verdades, ele não está negando a existência das demais verdades, mas são verdades provisórias, passageiras, que foram necessárias ser daquela forma até chegarmos à racionalização dos povos. Então, hoje, a verdadeira verdade é conhecer a si mesmo, saber que somos habitantes do mundo racional, que saímos do céu da vida eterna por desobediência à força suprema. Esta é a verdade que nós precisamos realmente conhecer. O resto foi tudo necessário, mas está na hora da fase racional prevalecer, a racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer
a sua verdadeira raça antes de nascer no chão, raça racional, e saber como voltar ao seu estado natural. Temos ainda mais mentiras ou verdades para falar? Mentira tem muita, né, Oswaldo? Mas verdades é uma só. Porfírio, a própria natureza vai desfazendo isso tudo, né? Porque tudo teve necessidade de existir, se ainda existe porque ainda há necessidade, mas está havendo um comportamento diferente, uma mudança já nos modos e costumes para acabar isso tudo mesmo. Não acaba assim, hoje para amanhã vai acabar, não, mas vai acabando aos poucos e a gente começa a perceber com o tempo essas mudanças que vão acontecendo. Eu estive até em outro lugar agora, há pouco tempo, visitando, e os comportamentos dos mais velhos completamente diferentes dos jovens. Os jovens já não estão aceitando mais aquele tipo de comportamento de 50, 70 e 100 anos atrás. Já mudou bastante. O jovem já veio com outra mentalidade, não aceitando aquelas verdades daquela época. Então, aos poucos, vai tudo sendo mudado até mudar completamente. Então, não é de uma hora para outra que vai acabar tudo. Tem uma mudança que vai sendo gradual e a gente, com o tempo, vai até percebendo. Muitos já perceberam que está havendo uma mudança. E depois a gente vai perceber bem mesmo. Todos vão perceber. E Oswaldo, todos vão mudar. Complementando ainda, a mentira nos prende na matéria, a verdade nos liberta. Não foi à toa que 8,32 está lá no João, conhecereis a verdade vos libertará. Vai chegar a hora que todos vão ser libertos. Então, para você se libertar, livro Universo de Desencanto, Cultura Racional. Se você gostou do nosso nosso vídeo, dê um like e se inscreva no nosso canal. Muito obrigado pela sua atenção e salve!